CBN Empreender. Então vamos, empreendedora e empreendedor, acompanhar mais uma edição desse quadro aqui que é dedicado a você. O Wallace Oliveira é consultor financeiro e está chegando, porque na série Gestão Financeira Inteligente, transformando as finanças com estratégia e inovação, hoje ele vai falar sobre a precificação estratégica em competitividade e rentabilidade. Perguntam, meu caro Wallace, quais são os métodos, então, mais eficientes para a empreendedora e para o empreendedor para análise de preços no mercado? Conte pra gente, boa tarde para você. Boa tarde, Wallace. Boa tarde, amigo, boa tarde, Moisés, boa tarde a todos os ouvintes CBN Caruaru. Olha, os métodos de análise de preços no mercado são essenciais para definir estratégias comerciais sustentáveis, competitivas e rentáveis. Um preço mal calculado pode gerar prejuízos, perda de mercado e até mesmo perda de credibilidade. Apresentarei métodos mais eficientes de análise de preço, utilizados tanto por empresas tradicionais quanto por negócios inovadores. O primeiro método é o método de custos. É aquele método mais tradicional, onde o preço é calculado com base no custo total do produto ou serviço, acrescido ali uma margem de lucro desejada. As vantagens, ele é simples e objetivo e garante que todos os custos estarão cobertos. As desvantagens, ele não considera a percepção do valor do cliente. Pode gerar preços fora de padrão do mercado. Em termos de aplicação prática, esse método ele é indicado para produtos de fabricação própria, indústrias e serviços com custos diretos bem definidos. Mas também temos o método baseado no valor percebido. Esse método foca no cliente e atribui aí ao produto ou serviço não apenas o seu custo, mas também o valor que o cliente tenha à sua percepção. Ao exemplo, uma bolsa de grife pode custar 20 vezes mais do que uma bolsa genérica, mesmo com os custos semelhantes, porque o cliente valoriza a marca, o status e a exclusividade. Então, é importante perceber se o empreendedor tenha algum produto ou serviço que possa trazer essa percepção de valor. Vantagens com relação a essa metodologia é a potencialização da margem de lucro e alinhamento de preços através da experiência, seu status ou resultado do produto na hora da entrega, né? Aquele tão falado desejos. O que a gente traz como aplicação prática são produtos prêmios de inovação, de moda, de tecnologia ou de serviços personalizados. Então é importante que o empreendedor possa perceber se o seu produto ou serviço ele possa ser desejado. Ele pode cobrar mais caro e o cliente ele vai fazer a escolha pelo seu produto por algum valor percebido diferenciado, seja na qualidade do serviço prestado, na qualidade do produto ou até mesmo na provocação do desejo em ter aquele determinado produto. Então, é importante o empreendedor observar e verificar em que patamar, em que nível, que estratégia comercial e marketing ele está. O outro método que destaco é o método de precificação competitiva. Nesse método, os preços são definidos com base nos preços praticados pela concorrência. Modelos que podem ser utilizados nesse método: preço igual ou abaixo do mercado, preço abaixo da concorrência. Isso serve muito para um produto que vai entrar e aí precisa entrar com agressividade dentro do mercado, né? E preço acima da concorrência, quando já começa a surgir aí uma percepção de valor diferenciada. Então, é importante o empreendedor observar se esse método pode ser utilizado por ele e que nível ele está. Algumas vantagens com relação a essa metodologia: ajuda a manter a competitividade e também traz uma fácil coleta de dados através de pesquisa de mercado online ou benchmark. As desvantagens desse método é risco de guerra de preço, quando a gente tem um produto muito competitivo, e a perspectiva também de não considerar custos internos específicos. Isso aí pode trazer uma série de fatores que não vale a pena utilizar esse método. Esse método é muito utilizado e muito observado nas empresas de varejo que têm um produto muito concorrido, nos e-commerce, né? E produtos também comoditizados, né?
aqueles produtos de commodities que têm aí uma alta rotatividade. E mercados que também têm uma alta comparação de preços. Eu destaco aqui e trago para a realidade da nossa região que esse é um método que é muito utilizado na parte no ramo, por exemplo, de matéria-prima para confecção, né? Pois a gente tem uma alta e a rotatividade é extremamente alta nos negócios aqui. Então, esse é um dos métodos que precisa ser observado e trabalhado. Então, dentro dessas práticas de método de precificação, são essas mais importantes que destaco, meninos. Muito bem, Wallace. Agora conta pra gente o seguinte, conta para a empreendedora e para o empreendedor, como definir preços que garantam rentabilidade e competitividade, que são os temas, é o tema que você está trazendo hoje. Olha, definir preços que garantem rentabilidade sem perder competitividade é um dos maiores desafios da gestão financeira e também da gestão estratégica. É o equilíbrio entre lucro sustentável, posicionamento de mercado e percepção de valor do cliente. Esse é um grande desafio. Mas, antes de destacar algumas características e trazer essa abordagem, eu vou destacar que para que essa estratégia possa funcionar, é extremamente importante que o empreendedor tenha suas informações bem alinhadas e que possa apresentar de maneira muito clara e transparente essas informações financeiras, ok? Então, trago essa abordagem detalhada e prática para os nossos ouvintes com relação a essa perspectiva e exemplos de mercado que possam estar aí utilizando e trazendo uma definição de preço, buscando como objetivo essa garantia de rentabilidade e competitividade. O primeiro ponto que destaco para os nossos ouvintes é que ele deve entender bem os seus custos de maneira muito esmiuçada, podemos dizer assim. Porque antes de pensar em mercado ou concorrência, o empreendedor precisa ter clareza dos seus custos. Quais são os seus custos fixos, como aluguéis, salários administrativos, marketing e entre outros custos que trazem aí de maneira fixa ou mensal. Os seus custos variáveis, como matéria-prima, comissões, fretes por venda e etc. E os custos ocultos ou indiretos, como manutenção, impostos e inadimplência. O empreendedor deve calcular o custo unitário total de cada produto ou serviço. Isso será uma base de segurança mínima para que ele possa entrar aí e buscar uma definição melhor de precificação. Um outro ponto é a definição de margem de contribuição desejada. O que seria margem de contribuição desejada? Aquela minha margem que eu posso trabalhar depois que eu identifico todos os meus custos. Então, a partir dos custos estabelecidos, bem desenhados e bem identificados, o empreendedor deve buscar identificar uma margem que encubra o seu lucro líquido pretendido, o seu reinvestimento no negócio e também aquele índice de riscos e imprevistos que podem ocorrer. A exemplo, se eu tenho um custo total de R$100 e minha margem é de 40%, o meu preço mínimo seria acima de R$140. Eu não poderia ter um preço abaixo disso, porque senão eu teria aí uma deficiência nas minhas despesas e na minha formação de custo. Então é importante que o empreendedor possa compreender como seria essa margem de contribuição e saber também fazer o seu cálculo bem detalhadamente. Como eu falei, não seria R$140 fixo, então seria a mais de 140, que existe aí uma regra matemática para isso. E aí, por último, sim, o empreendedor deve buscar uma análise de mercado e concorrência, buscando aí qual o preço praticado pelos concorrentes, diretos e indiretos, qual o posicionamento de preço esperado pelo cliente e no seu nicho também, né? E se existe aí algum espaço para cobrar algo a mais, desde que seja até mesmo um valor percebido pelo cliente com relação ao seu produto ou seu serviço. Então, vale muito a pena o empreendedor buscar pensar nessa perspectiva de precificação, analisando de maneira bem esmiuçada
a questão dos seus custos. E aí eu deixo uma última dica, como ferramenta útil também, buscar a matriz de posicionamento versus valor percebido. Isso vai ajudar bastante o empreendedor a enxergar qual é ali a minha margem de contribuição que possa ser aceita pelo mercado. Eu vou ficando por aqui, desejo a vocês um excelente início de semana, um forte abraço e até a próxima.